Vamos trocar de assunto porque muitos consumidores estão justamente aproveitando o pós-Natal para ir às lojas trocar o presente por causa do tamanho, da cor, defeito ou até outro motivo. E para o setor também é uma oportunidade de aumentar o faturamento e vender mais. Nós vamos conversar agora com o especialista em finanças, Ricardo Roll, para saber justamente quais as expectativas aí do comércio nesse encerramento do ano. Prazer tê-lo conosco, Ricardo. O prazer é meu. Bom dia, bom meio-dia. O nome é Ricardo Rodil. Rodil, desculpa, viu, Ricardo? Eu confesso aqui que a letra me traiu. Tudo bem. Eu ia perguntar justamente se eu falei o nome certo ou não, então você já me corrigiu. Desculpa, viu, Ricardo? Tá legal, não, que é isso. Mas assim, é uma questão de oportunidade, porque é aquela coisa, se a pessoa vai trocar, de repente ela pode ter aquela compra por impulso ainda, no espírito natalino. Seria isso também, Ricardo? Não, isso acontece sim, e acontece também outra coisa. No pós-Natal, tem muita loja que está baixando os preços, porque logicamente já vendeu aos preços normais antes do Natal, e agora quer desovar mais estoque, porque fechar o ano melhor. Então, isso tem uma lógica. Não é só um impulso em si, mas eu acho que o consumidor vai encontrar oportunidades. Quer dizer, quem deixou para comprar aí, se segurou, né? Falou para a família, espera um pouquinho, o presente vem depois, pode levar aí, então, essa vantagem aí de já começar uma liquidação, portanto. Mesmo que não seja nominalmente uma liquidação, vai ter oferta sim, porque já passou a época do furor, né, do Natal. Então, eu tenho observado alguma coisa. Tem gente que só come panetone em janeiro, porque já passou a época, o panetone está caro, das festas do final do ano. Não, a tendência é janeiro, tudo que sobrou vai estar num preço melhor, certo? Mas isso acontece não só com o panetone é um símbolo, mas acontece com um monte de outras coisas, de consumo. E tem gente que pode até ter deixado certas compras exatamente para depois de Natal, sabendo que os preços baixam, né? Agora, falando um pouco sobre preço, né, Ricardo, o consumidor, de fato, vem se assustando, né? Não agora, apenas nesse Natal, mas a gente observa também que houve uma recomposição. Claro que nós temos aí as explicações que foram apresentadas, a pandemia, a quebra das cadeias produtivas, aumentos em matérias-primas, logística, mas de qualquer forma, nós estamos observando aí que um novo posicionamento aí de muitos preços aí que assustaram esse novo posicionamento os consumidores, né? O ano de 2022 realmente foi cruel nesse sentido, mas o que eu acho, olhando sob o ponto de vista da macroeconomia, se olha mais ou menos que nem viajando num drone, né? O que você vê é que esse é um momento muito particular, porque normalmente tem variáveis negativas de um lado ou de outro. Desta vez, eu acho que o ano de 2022 concentrou uma série de variáveis negativas que realmente, como não se via há algum tempo. Então, tem a guerra, com seus impactos da própria inflação na Europa, com seus impactos em cima de defasagens na cadeia produtiva e desabastecimento de certas matérias-primas. Tem a inflação ainda resiliente nos Estados Unidos e na Europa. O Fed não acabou ainda de subir a taxa de juros. Temos a sorte de que realmente, talvez por estar muito mais escolados por um tempo longo de inflação no passado, que o Banco Central tem reagido muito mais rapidamente que os outros bancos centrais do mundo. Então, esse pulo da Selic realmente foi brutal, mas permitiu com que as perspectivas inflacionárias, realmente, apesar de ter sido um ano ruim pela quantidade de fatores negativos, mas as projeções não são tão ruins, são melhores do que no resto do mundo, no sentido de queda da inflação. Fazendo uma ressalva,
tem o Prêmio Nobel de Economia de 2008, o professor Paul Krugman, é um cara que diz que em economia não se faz projeções a longo prazo, porque são muito perigosas. E, de fato, mas a gente precisa enxergar os fatores e tentar ver o que a gente pode fazer para a vida própria, para as próprias empresas clientes lá da Kroll. Nós temos consultoria, então a gente precisa dar um rumo. Então a gente precisa realmente, de alguma maneira, avaliar esses aspectos e ver realmente o que a gente acha que vai acontecer. É melhor eu ter um plano, mesmo que possa ser falho, do que não ter plano nenhum. E a gente viveu, né, Ricardo, para observar hoje, como você falava e chamava atenção, né, nós vamos fechar 2022 com uma inflação menor que a verificada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e até um produto interno bruto, PIB, maior que a China, né, por incrível que pareça. Bom, a China é um mistério. Hoje, foi sempre, mas hoje está um mistério. E realmente a gente precisa observar durante o ano 2023, porque esse pular do Xi Jinping, pular para fora da sua rígida política de Covid-0, vai desarranjar cadeias produtivas na própria China, seguramente vai abaixar a demanda agregada da China, o que pode também refletir em exportações nossas, né? Nossas e do resto do mundo. Então, você fala a China realmente está sofrendo. Sofreu por uma série de lockdowns super críticos e super severos, e vai sofrer agora porque estão entrando numa quantidade de mortes e de contágios realmente alarmante. Sem dúvida. Agora, o que você pode falar sobre o varejo? De fato, aí a gente sabe que o Natal ainda é a data das datas. A Black Friday cresceu bastante aqui no Brasil, o Dia das Mães, então, seria uma data, são as principais datas aí do varejo. O varejo conseguiu se recuperar num ano também que não houve interrupção das atividades? Olha, realmente, tomando todo o período da pandemia, as estimativas de fechamento de dezembro, que é fortemente influenciado pelas vendas natalinas, obviamente, as estimativas são de 65 bilhões em vendas, o que eu deixo atrás somente é a primeira alta real, realmente nas vendas, no faturamento, e deixo atrás somente 2019, lembrando que em 2019 nós não tínhamos, nem sonhávamos com a Covid e com toda essa parada geral que veio no mundo. Então, e o que é realmente... as joias da coroa das vendas natalinas são sempre vestuários e supermercados. Isso é típico. Agora, Ricardo, falando, você que é um especialista em finanças, para o consumidor, né? A gente sabe que, como você falou, nessa época as pessoas se empolgam, muitas têm 13º, então aproveitam para gastar mais. E a gente sabe que passar o cartão é uma maravilha, mas quando chega a fatura, muita gente se assusta, né? Quer dizer, como é que você imagina 2023? Haverá uma retomada mais forte do país? O que você pode falar também sobre isso? Eu posso te falar o que eu pensava uns 10 meses atrás. Eu falei, bom, a partir de meados de 2023, nós vamos ter uma Selic mais baixa, nós vamos ter uma maior propensão ao consumo, a demanda agregada realmente vai subir e vai impulsionar a própria economia. Mas hoje, com todos os fatores negativos e ainda com a China nessa contramão com a Covid, não arrisco tanto palpite, e eu diria que a retomada mesmo seria muito mais para o segundo semestre de 2023. Portanto, tudo depende da tua situação individual. Você está aposentado com um bom plano de aposentadoria, está recebendo muito bem, ótimo, pode ter mais liberdade para comprar. Você é um assalariado que não tem certeza se vai conservar um emprego, e conservando, se vai conservar seu poder de compra, vai com cuidado.
E a questão do auxílio, né? Foi uma questão muito polêmica, né? E está mantido em R$600 agora para 2023. Até que ponto esse fator vai ser um fator importante também para a própria economia e, claro, para as pessoas que vão ser beneficiadas? Importantíssimo. Nós já estamos numa situação de déficit que tende a aumentar a dívida pública, o que pode afugentar investidores estrangeiros, principalmente. Então, esse auxílio, não posso discutir humanamente a necessidade ou não, mas, do ponto de vista fiscal, ele se volta contra o próprio auxiliado, porque ele vai gerar mais déficit, o que poderá ter uma trajetória de dívida pública pior, o que poderá influenciar o nível de investimentos, principalmente vindos do exterior, o que pode influenciar, por sua vez, a própria atividade econômica e tendo uma demanda agregada aumentada pelos auxílios, pelos diversos auxílios, e tendo fatores que poderão diminuir ou pelo menos segurar o crescimento da oferta agregada, a perspectiva é inflacionária. Então, e quem sofre muito com a inflação? Muito mais quem ganha menos e quem consome muito mais produtos básicos. Então, realmente, é difícil propor uma solução, mas uma solução tem que ser uma solução que passe, talvez nas reformas administrativa e tributária, que tire o peso, digamos, da parte fiscal, de modo a não prejudicar de novo essa pessoa que recebe auxílio, porque recebe com a mão direita e gasta com a mão esquerda na mesma proporção. Então, sabe, ou piora na hora do gasto. Esse é um ponto que deveria ser levado em conta pelos governos. Conversamos com o Ricardo Rodil, especialista em finanças, analisando toda essa questão aí do fechamento do ano e também as questões econômicas importantes aí para 2023. Ricardo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço, então. Vamos